E aí, meu povo, voltamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai ver o vídeo dos sócios sobre longevidade e vamos de mais biologice. Ciência, mestrando em gerontologia e acadêmico de teologia. Vitor, bem-vindo ao Podcast Sócios. Nossa, mas o Muito prazer estar aqui com vocês, finalmente. É um Frankenstein. A gente estava tentando a agenda, estava difícil. Não, mas é um prazer ainda mais estar aqui com o próximo, que é surpresa também. Surpresa. Que é um amigo, então tá. Estamos aqui recebendo, pela terceira vez já, Duprá? Acho que nos sócios, acho que é segunda, né? Segunda? Mas aqui no Grupo Primo já é... Porque já veio no Primocast. Sim. Estamos recebendo o Rodrigo Duprá. Doutor Rodrigo Duprá, cirurgião plástico e médico integrativo com foco em rinoplastia e equilíbrio da mente, sendo uma grande referência na área, formado em medicina integrativa pela Universidade do Arizona, criador do curso Avatar da Mente e do programa Duprana, professor palestrante, autor do livro 7 Níveis da Consciência e host do Dupracast. Rodrigo Duprá, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Prazerzaço estar aqui com vocês, prazerzaço estar aqui com o Vitor. E você vê quando o podcast está cada vez melhor que o presidente da Insider... Primeiro, podcast bom tem presidente da Insider. Podcast muito bom tem 2 presidentes da Insider. Podcast muito prêmio tem 3 presidentes da Insider. Eu nunca tinha ganhado a meia deles. Ah, é? Obrigado aí pelo presente, gostei muito. Que legal. Bom, e começando agora a nossa pauta. Para começar, para quem caiu de paraquedas no tema do podcast e nunca ouviu falar do termo Blue Zone, o que seria Blue Zone? Quer falar? Pode começar, mestre. Blue Zones são zonas que... Essa foi uma teoria, na verdade, de que haveria aspectos que fossem comuns em alguns locais do mundo e que esses aspectos fossem tão importantes e relevantes à saúde humana que aqueles habitantes daquelas zonas, então, se beneficiariam com a longevidade. E foi uma pesquisa muito bem elaborada. Eu costumo dizer que na medicina existem várias histórias de pesquisas com teorias maravilhosas e que nenhuma delas está certa, mas todas elas trazem insights importantes para a gente. Vou dar um exemplo aqui só para a gente contextualizar, mas a teoria do tipo sanguíneo. Fez um baita de um sucesso na época, e a Blue Zones é mais uma teoria muito interessante, e que sim, nos mostra que determinados hábitos que são comuns a essas regiões tem um impacto muito positivo na longevidade. São as zonas em que as pessoas vivem mais. Interessante. Quer acrescentar algo aí? Interessantíssimo, porque é uma influência ecológica, né? Isso aí dá até um estudo ecológico. Acho que foi perfeito, né? E é interessante notar, eu acho que nessas zonas, que cada uma delas tem peculiaridades geográficas, mas todas elas têm alguma coisa em comum, que são basicamente as pessoas passarem dos 100 anos de idade ou serem muito longevas. E aí, eu acho que estudar primeiramente, né? Eu acho que o primeiro nível de evidência é descobrir que existem coisas que são repetitivas e descobrir um padrão. Quando você descobre um padrão, aí você tem que fazer testes para ver se esse padrão se mantém. E aí vem, né, boas pesquisas aí no ramo da longevidade e do que a gente chama de medicina do rejuvenescimento, anti-aging. Eu não conheço muito sobre isso das Blue Zones, mas só ouvindo assim, também tem influência comportamental, né? Cultural. Então, mesmo que as áreas não tenham aí tantas características em comum, características ambientais, ecológicas, mas questão comportamental das pessoas e cultural, né? Influencia. O mais legal dessa história toda dos centenários é que eles são centenários com qualidade de vida. Então, a gente está falando de pessoas que vivem bem até o final da vida, caminhando, conversando, com uma clareza mental, lucidez e também uma capacidade de se locomover, enfim, de ter uma vida boa mesmo. Isso que é a coisa mais curiosa de tudo. Agachamentos, né? O pessoal cuidando da horta sozinho, era bem verdade. Interessante. E você comentou sobre isso, de teorias úteis, mesmo que às vezes não estejam certas. Em economia, o pessoal costuma falar que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E o que a gente pode tirar de útil do aprendizado que temos até agora com as Blue Zones? Quais seriam as características interessantes que tornam o pessoal que vive lá mais longevo em comparação a outras populações? Uma coisa interessante, só acrescentando que a Malu falou, que é uma coisa brilhante, e eu acho que é um conceito muito moderno, né, e talvez a nova tendência dessas próximas pesquisas, que é diferenciar, né, a vida longeva, né, que é o lifespan, do health span, né? Em vez de você só aumentar a vida,
você aumentar também a saúde, né? E eu sempre lembro, inclusive eu acho que eu pus até no meu livro esse exemplo do Títono, né? Títono da mitologia, ele pediu para ganhar aí um benefício de ser imortal. Só que ele pediu aos deuses para ser imortal e esqueceu de pedir para ele ser imortal com saúde. Então ele ganhou a imortalidade, só que ele foi definhando. Não pediu a juventude eterna. Não pediu juventude, virou um gafanhoto lá, ficou completamente definhado, só que aí ele queria morrer e não conseguia mais morrer, porque o cara já não queria mais viver daquele jeito, né? Então, isso que você falou é um conceito muito interessante e extremamente atual, né, no que a gente pensa em fazer qualquer intervenção. É muito melhor fazer uma intervenção para a pessoa melhorar o bem-estar não anos de vida, mas vida aos anos que ela já tem, do que necessariamente você prolongar a vida e a pessoa ficar acamada, né? É verdade. Não, isso aí é até uma questão bioética, né? Aquela questão de cuidados paliativos e não prolongar a vida sem qualidade, né? Sobre as coisas comuns, né? Os hábitos comuns. E também outra coisa que tu falou, que é muito interessante, né, Malu? É poder encontrar causa e consequência nessa história, ou quem veio antes, o ovo ou a galinha. Porque eles podem se locomover até mais tarde, mas justamente a locomoção é um fator protetor. Então é uma vida... Vai se perguntar aí, veio o ovo primeiro. Eles podem se locomover até mais tarde, mas justamente a locomoção é um fator protetor. Então é uma vida que eles levam mais, entre aspas, né, mais antiga, em que caminham mais naturalmente, utilizam menos produtos químicos no seu dia a dia, porque faz parte da cultura deles consumir aquilo que é da época deles, aquilo que é acessível, barato da época deles. O que ele usa aí para falar de produtos químicos, acho que ele está falando sobre produtos naturais, produtos in natura, né? Que química, tudo é química. Tudo é química. O alimento de verdade conta muito mais do que propriamente consumir o peixe com castanha e com tal vegetal. A alimentação do Mediterrâneo é comida de verdade, essa é a grande diferença. E, além de tudo, né, a gente tem que contar que provavelmente são fatores que vão se perder com o passar do tempo, em função do dinamismo com que as coisas vêm mudando e a dificuldade de mantermos um aspecto que eu considero aquele que é o norteador na vida deles. Em que grau são afetados pelo grande problema do mundo moderno, que não é a alimentação, não é o estresse. Então eles conseguem manter ainda uma vida em que eles não sofrem do efeito nosso, que estamos aqui no táxi ou no Uber ou no carro, sendo metralhados de problemas que ontem aconteceu, hoje, amanhã. Então esse tipo de coisa que ceifa completamente a capacidade da pessoa em usar a energia para a coisa certa. Então, mas aí também já entra uma discussão socioeconômica, né, gente? Porque tem lugar que a gente sabe que a realidade, infelizmente, no momento que a gente se encontra, não dá para evitar estresse. Na realidade, quando elas convergem para comida de verdade, né, por mais que a gente traga assim, muita gente atrelando a alimentação do Mediterrâneo, que é um cuidado que a gente tem que ter, porque não existe um modelo que sirva para todas as pessoas. Afinal de contas, o cara que está no meio do Brasil não tem uma alimentação do Mediterrâneo e nunca vai ter. E talvez se ele tiver, não faz sentido para a região que ele vive, não vai ser o alimento fresco, não vai ser a mesma coisa. Se a gente for sair de fora e pensarmos, ao invés de simplesmente adquirirmos aquilo como uma norma e uma regra, a medicina tende muito a fazer isso, né? A gente consegue entender. E entender o que se faz, consome-se comida não de 3 em 3 horas, não com um padrão, não porque precisa para isso ou para aquilo. Tem-se uma vida muito mais ativa, com uma limitação à poluição eletromagnética, a estresse, um sono de mais qualidade, menos intensidade de luzes antes de dormir. Tem vários aspectos que não foram abordados no livro, mas que valem muito a pena a gente, com a nossa... Às vezes acho que está ligado com isso de poluição eletromagnética, que seria a poluição de aparelhos eletrônicos, por exemplo. Basicamente, influência de radiação eletromagnética não ionizante, né? Na qualidade de vida, na saúde. Obviamente, impacta, né, no envelhecimento, na qualidade de vida. A ótica de fora, entender... Porque é muito basal compreendermos que aquilo aplicado no indivíduo brasileiro não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque a nossa vida é completamente diferente.
Então vamos pegar o que tem de bom e que a gente consegue adaptar a nossa vida aqui, maravilha. E algumas coisas são infactíveis. Mas no Brasil a gente tem muito recurso pra gente ter uma qualidade de vida. A gente não precisa também ficar olhando pra fora e querendo buscar aí modelos de outros lugares. A gente tem basicamente o melhor país do mundo pra se viver bem. Não é a nossa realidade, infelizmente. Interessante, né, disso que você citou, os costumes dos Blue Zones, eles são, na verdade, alguns insights pra gente ver que ali tem alguma parada que os caras fazem que dá certo. E é interessante que quanto mais a gente vê o desenvolvimento da ciência, o avançar dos estudos, a gente começa a tentar entender mais profundamente o porquê. Então, coisas que nós imaginávamos há alguns anos atrás, por exemplo, até no caso de Okinawa, né, que a gente fala, os caras lá comem isso ou comem aquilo. E uma das nuances que a gente percebeu, por exemplo, nos habitantes de Okinawa versus, né, as pessoas que moravam, mesmo no Japão, só que em lugar um pouco mais distante, é que eles tinham um consumo calórico um pouco menor do que a galera do Japão. Então, o que eu quero... Claro, tem várias outras coisas, mas o que eu quero dizer com esse raciocínio, e trazendo um pouco do que o Vitor falou, tem muitas coisas que a gente vê que existe ali alguma ou correlação, a gente ainda não sabe a causalidade. Uma lógica, uma coerência, um padrão. E quanto mais a gente começa a estudar também os mecanismos moleculares, celulares, etc., a gente volta lá e fala, olha aqui, não era bem isso que a gente estava pensando, mas era aquilo. Então, né, eu achei muito interessante isso que o Vitor colocou, porque a gente tem que olhar a galera da Blue Zones e o que a gente sabe hoje também com abertura, de falar, cara, a gente sabe que é isso, mas pode ser que tenham coisas a mais. Pode ser que tenham as radiações eletromagnéticas, né, algum nexo, pode ser que o estresse, pode ser que a própria mente deles, né, faça com que o metabolismo fique um pouco mais lento e eles sobrevivam mais. Mas existem muitas teorias hoje que a gente sabe o porquê nós envelhecemos. E isso foi mudando com o tempo. Se você analisa o começo e meio do século passado, que foi realmente o turning point da gente entender um pouco mais da biologia molecular, a gente percebe que todas as teorias do envelhecimento modificaram muito. Hoje a gente tem um panorama muito mais global, né? Antes a gente acreditava ali que o envelhecimento era uma coisa dos radicais livres, né? Isso a partir de 1950. Falou, cara, isso que provavelmente envelhece. Todo mundo ficou acreditando nessa história. A gente estava conversando até aqui nos bastidores como as coisas vão mudando e muitas vezes as pessoas não sabem que as coisas mudaram, né? Então, se a gente analisa o raciocínio de muitas pessoas que vieram dessa época, estudavam... Não sou especialista da área, eu sou apenas uma botânica, mas eu não sei como que tá muito bem, assim, os estudos dessa área, mas a parte molecular eu consigo dar uma opinada. Essa questão dos radicais livres, eu não sei se é uma teoria em desuso que tá defasada, mas eu acho que ainda é uma das explicações. Por quê? Esses radicais livres, eles reagem com compostos das nossas células, eles causam umas agressões. E isso pode afetar nosso DNA, pode afetar a capacidade reparativa do DNA, por exemplo. E isso está relacionado com o envelhecimento, perda da capacidade reparativa da célula, do DNA, enfim. E o maior objeto de estudo hoje em dia, pelo que eu sei, né, não sei como que tá a área, são os estudos sobre o encurtamento dos telômeros, que eles são os principais agentes aí no envelhecimento celular, né, e consequentemente no nosso envelhecimento. Os telômeros, eles são as partes periféricas, as pontinhas dos braços dos nossos cromossomos. Quando a gente fala da fita de DNA, eles são realmente as pontas do DNA. E eles servem aí para criar uma margem de segurança, basicamente. Ela não é codificante, né? Ela não codifica nenhuma proteína, ela não é expressa. Por que eles encurtam? Todo o processo de replicação de uma fita dupla de DNA, uma parte do telômero, ela não é copiada, porque existe um mecanismo químico da enzima que replica o DNA e ela só age em uma direção. Quando o DNA abre, né, a fita dupla, a telomerase, que é essa enzima, ela só sintetiza a nova fita de DNA no sentido 5' 3', que a gente fala que é aquele sentido da vida. E uma questão estrutural acaba que uma parte dos telômeros não é copiada. Então, ao longo do ciclo de replicação, ele acaba encurtando cada vez mais.
Então, esse é um dos principais mecanismos aí que estão por trás do nosso envelhecimento. Mas achei muito interessante isso das Blue Zones. Tem um documentário no Netflix sobre isso, sobre essas pessoas que chegam aos 100 anos. E bora assistir, e aí a gente traz novamente aí esse conteúdo aqui pro canal. E obrigada por assistir até aqui.